Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana 12 de junho de 2017. Bom, esta semana nós vamos fazer uma análise um pouco diferente. Eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas perguntando um pouco mais sobre o relatório COT. Eu estou desenvolvendo uma nova planilha sobre o relatório COT, que vai ser apresentado no segundo semestre, um curso. Mas nós vamos, a partir dessa semana, começar a utilizar um pouco mais a planilha e o fluxo, dos compradores e vendedores que estão posicionados no mercado e levando aí para nossas operações, que pode ser também operados no intraday. É uma base bem interessante para ser tomada como referência para operações de swing trade, mas também, com bons setups, você pode entrar no fluxo, na mão onde está indo o dinheiro. Eu vou apresentar rapidamente a planilha e explicar como que nós vamos utilizar. Esta primeira aba onde nós temos, eu coloquei o nome de matriz, onde nós escolhemos os dados, e cada aba nós vamos ter os instrumentos financeiros, tá? E no final uma aba com o resultado que é o que nos interessa. Então, para esta semana passada, nós temos o relatório na sexta-feira. Nós vamos analisar então o fluxo desses instrumentos selecionados. Então aqui nós temos o índice do dólar, o euro, a libra, o dólar australiano, o dólar canadense, o ien, o dólar Nova Zelândia, franco suíço, SP500, o ouro e o crude, o petróleo. Okay? Então a ideia foi criada aqui alguns fatores de força. Aqui ainda está em teste, mas já há alguns meses tem se mostrado bem interessante esses fatores que eu criei, que mostra o seguinte: nós vamos pegar na semana o que está forte, o que está fraco e fazer uma combinação. Então, como exemplo, nós temos o euro bem interessante na ponta compradora e o NZD também bem interessante na ponta compradora. Nós vemos que está aí nesse resumo o euro, já comparado com algumas semanas de dados que eu venho acompanhando, nós podemos ver que ele está num fluxo positivo, ou seja, de compradores, 24%, 26%, 38%, 34%, 32%. O NZD também, olha que interessante, ele está mais interessante ainda porque ele saiu do campo negativo, ele estava com um fluxo vendedor maior, menos 20, menos 17, mais 3, mais 21 e agora com mais 33. Então ele está bem interessante para compra, o NZD. Okay? E para venda? Para venda nós temos então o AUD e o CAD. Então nós podemos fazer algumas combinações desses pares, que eu já até fiz aqui para a gente estar analisando, tá? De alguns pares aí, combinação, e nós vamos buscar então entradas durante a semana. Vamos dar um exemplo aqui para que todos entendam. Vamos pegar a semana passada, que na verdade são dados da retrasada, e o que iria probabilidade maior de acontecer na semana passada. Então nós pegamos aqui o NZD, o CAD, tá? Estava uma força bem negativa, menos 60, e o NZD que estava saindo do campo negativo para o positivo. Então nós combinamos aqui o NZD com o CAD. Então a ideia seria estar comprando o par de moedas NZD-CAD, com a expectativa de maior valorização do NZD e uma maior desvalorização do CAD. Vamos para o gráfico e ver se realmente ocorreu na semana passada uma alta do NZD-CAD. Então aqui nós temos o par de moedas NZD-CAD, o início da semana e o mercado chegou num nível bem interessante. Depois na sexta-feira ele fez uma correção. Essa é uma estratégia bem utilizada, quando nós temos um mercado com vários dias ascendente, e na sexta-feira o pessoal acaba fechando as posições. É bem comum esse tipo de característica. Mas nós tivemos aí, da abertura, 1.200 pontos, 120 pips.
Perfeito? Então, apenas um exemplo de como nós podemos utilizar o relatório, né? E aí nós podemos estar buscando operações no intraday conforme nosso setup, seja em M15, em H1, H4, a favor do fluxo do dinheiro. Vamos então dar início à análise, iniciando pelo SP500. SP500, o mercado rompeu esse nível de resistência. Eu acredito ainda, tá? Eu acredito ainda em uma correção, tá? Nós temos aí uma forte tendência de alta, mas eu acredito em uma correção do mercado, até porque no nosso relatório lá está mostrando uma distribuição nesse nível que eu acabei de falar. Então, essa distribuição, SP500, menos 10, menos 17, menos 14, menos 12, menos 10. Então, as semanas nós estamos vendo que a força vendedora está predominando, o fluxo vendedor, a força vendedora está predominando. Então, isso é bem característica de uma distribuição, né? O mercado ele não pode entrar de uma única vez fazendo todo esse movimento. Ele então acaba fazendo em dose homeopática, aí sim chega um momento que não tem mais como segurar e o mercado e o preço acaba caindo. Então eu vou manter a expectativa, vou pegar a seta aqui que eu já coloquei e vou trazer para esse nível. É interessante que esse último pregão aqui, nós tivemos um candle um doji, né, indecisão. Vamos ver o gráfico semanal. E o gráfico semanal, olha que interessante. Já uma indecisão aí forte no gráfico semanal. Então eu acredito numa forte correção iniciando aí a partir da próxima ou segunda semana aí do SP500. Euro USD. Bom, Euro USD nós tínhamos um padrão nesse nível, tá? Entre esse nível e esse nível era um fechamento desse bate, tá? Mas eu estou acreditando aí pela força do euro, ele pode na próxima semana vai ser decisiva, tá, para o euro. Caso não ocorra essa correção desse padrão, nós podemos ter um segundo padrão maior, né, que eu vou deixar desenhado aqui, que é esse segundo padrão, ponto X, ponto A e ponto B, ponto B, ponto C, e vamos pegar o Fibo, que na verdade acredito que vai ser um bate também, 38%, 886. Então aqui nós temos um 886 nesse nível. E vamos ver se nós encontramos a retração do ponto C e B. 261. Ok, então nós temos, vamos corrigir agora aqui, nós temos esse padrão. Caso rompa esse nível, né, que é a probabilidade principalmente do fluxo, é claro que o fluxo ele pode virar, né, do dia para a noite, de uma semana para outra, pode, né, apesar do fluxo do euro ainda estar comprador, mas nós podemos ter aí, por exemplo, segunda-feira, na terça-feira, entrando forte fluxo vendedor. Mas, caso o mercado volte a subir, nós temos esse padrão maior aqui para estar analisando. O AUD USD. Bom, o AUD USD eu até selecionei ele, vou estar buscando no meu setup no intraday, somente venda. Nós temos alguns fatores, né? Primeiro, um padrão harmônico, que fechou nesses níveis, ok? E nós temos o AUD, tá? O AUD que está entrando fluxo vendedor. Olha o AUD como está forte na venda. Nós podemos observar aqui no relatório que ele está num campo... Está num campo bem negativo, né? E aumentou da semana passada, retrasada para passada, de menos 39 para menos 42. Então, estou acreditando que ocorra aí um movimento de queda, né? Ou melhor, uma maior probabilidade desse movimento de queda com base nesses dados.
Bom, o Euro-AUD, também com base no relatório, um aumento do fluxo estabilidade, né, do euro e aumento do AUD ali, do fluxo vendedor. Então, uma correção, após essa correção, um movimento, e olha que interessante, ó, 3 dias que o mercado não conseguiu fazer uma nova mínima, tá? E aqui um candle, né, candle de rejeição desse movimento, a expectativa de alta aí para o Euro-AUD para a próxima semana. Bom, o AUD NZD também, lembram que o AUD está com uma força compradora, o NZD está com uma força compradora e o AUD numa força vendedora. Então, vender aí AUD NZD seria a melhor opção com base nesse fluxo, okay? Que nós podemos traçar um nível de suporte 1.03900, tá? NZD CAD, então NZD CAD, NZD forte, CAD fraco, então a expectativa aqui seria estar comprando esse par. Aqui nós temos um nível de resistência, que é onde o preço fechou, abriu, fechou abaixo, então é interessante aqui estar aguardando o rompimento desse nível para confirmar essa compra, e nós temos esse nível, vamos colocar o gráfico semanal, pode ser testado. Outro par, NZD-JPY, também a expectativa aí de compra. A próxima semana nós temos aí podemos fazer aqui até desenhar, nós temos 38,50, podemos ter um 886 aí que é um bate. Vamos ver a retração da perna CD. $161 é esse nível, essa região. Então nós temos todo esse espaço de preço onde pode ocorrer aqui, então, o alcance do preço onde está até esse nível aqui, é que nós temos que ficar atento aí, que vai estar fechando um padrão harmônico. O ouro levemente, acho que ele aumentou o fluxo. Cadê o ouro? Ele está, ele está após ele ter tido um aumento, né, do fluxo comprador, reduziu e está numa redução do fluxo comprador. Então nós podemos ter uma correção aí do ouro na próxima semana, e principalmente rompendo esse nível que nós já desenhamos há tempo atrás, que era um movimento de alta, rompendo esse nível, ele cumpriu e bateu certinho, né, na linha de resistência, nesse último topo, e corrigiu. Agora nós podemos ter na próxima semana, então, esse movimento de rompimento aí, então, na ponta vendedora. Bom, e por último, pessoal, falar um pouquinho aqui do dólar versus real. Nós temos um padrão, um bate aí desenhado com essa impulsão da perna C, né, que há um bom tempo nós tínhamos desenhado. O preço aí, por questão política aí, que no nosso Brasil houve um dia em que o preço chegou a 3,40, né, 3,40, houve uma correção e ele está lateralizado. Okay? Nós temos esse padrão que a longo prazo aí nós podemos ter uma alta do dólar aí, do dólar versus o real, e mantém essa expectativa. Ainda não temos nenhum sinal aí de rompimento desse nível. Aqui nós tivemos uma bela de uma acumulação, okay? E aí nós não temos ainda aqui perdendo essa força desse candle, né? Tá praticamente nos seus 50%, pouco abaixo, mas o preço se recuperando lentamente, e mantemos a expectativa aí de alta a longo prazo para o euro, para o USD BRL, que é o dólar versus real. Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de entrar na nossa página da Unitrader, unitrader.pro.br. Lá nós temos bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, e qualquer dúvida ou informação, fique à vontade de mandar um e-mail. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.